Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 1997 numa zona rural da Inglaterra. A gente pensa assim, um lugar calmo, um lugar tranquilo, onde a maioria das pessoas se conhecem, só que infelizmente, mais uma vez, aconteceu aquilo que a gente mais teme. Um crime ficou marcado nesse local e até hoje a polícia não conseguiu resolver esse mistério. Esse vídeo aqui é uma parceria com o canal Relato Criminal do meu amigo Marlon. Ele me deu o roteiro desse caso que ele trouxe lá pro canal dele, e numa espécie de parceria aqui nossa, então eu peguei o roteiro, fiz, do meu jeito, escrevi do meu jeito para trazer esse caso aqui para vocês. Então, o que eu peço é que vocês passem lá no canal do Marlon, deixa um comentário dizendo que veio por indicação aqui do Horror em Dobro, e é claro, se inscrevam muito no canal dele. Lá ele traz casos criminais, de mistérios, igualzinho aqui o Horror em Dobro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos ou que são um mistério como é o de hoje, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago vídeos nas segundas, quartas e sextas, sempre às 7h30 da noite. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, que isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Kate Bushell. Kate Bushell, de 14 anos, morava com seus pais Jerry, um oficial aposentado do governo, e Suzanne, e com seu irmão mais velho chamado Tim, em uma zona rural chamada Exwick, localizada na Inglaterra. O local é conhecido por ser muito tranquilo e praticamente nada de ruim acontece por lá. Descrita como uma garota muito animada, ela tinha vários amigos e era bem popular na escola. No dia 15 de novembro de 1987, ela e sua mãe vão até a cidade de Exeter, que fica a apenas 3 quilômetros de onde moravam. Na cidade, as duas vão até uma biblioteca porque Kate precisava fazer umas pesquisas. Depois disso, elas vão até uma loja e compram alguns CDs de suas bandas favoritas. Kate se lembra que o aniversário do seu irmão está perto, então ela decide comprar uma revista em quadrinhos para ele como presente. As duas retornam para casa e Kate passa a maior parte do tempo do dia em seu quarto, terminando suas tarefas escolares. Depois de bastante estudo, lá por umas 4h30 da tarde, ela decidiu sair um pouco de casa e ir passear com a cadela do vizinho, chamada Gemma. Os vizinhos sempre deixavam ela passear com a cadela, já que ela não tinha nenhum animalzinho de estimação e ela gostava muito da cadela, se davam super bem as duas. Então os vizinhos sempre deixavam, isso era muito comum, fazia parte da rotina dela, e não foi diferente naquele dia. Ela avisou seus pais que sairia, mas logo ela voltaria, porque era inverno, então logo já estaria escuro e ela não queria ficar assim tanto tempo na rua, então seria ali um passeio rápido de no máximo 20 minutos. As duas caminharam pela Exwick Lane, uma rua com cerca de 900 metros de comprimento, cercada por árvores e onde várias pessoas praticavam caminhadas e gostavam de passear com seus animais de estimação. Como era inverno, ela sabia que logo estaria escuro, então depois de alguns minutos ela decidiu voltar para casa. Kate passou por um carro azul que estava estacionado em um beco. Perto das 5 horas da tarde, seus pais perceberam que ela ainda não tinha voltado e isso não era comum. Ela sempre cuidava muito do horário, ainda mais que era inverno, não fazia muito sentido ela ficar até mais tarde na rua, já estava escuro. Então seu pai teve uma sensação, ele percebeu que alguma coisa tinha acontecido, que isso não era normal. Então ele deu uma volta na quadra para ver se encontrava alguma pista dela, algum sinal, mas infelizmente ele não encontrou nada. Às 6h45, Kate foi dada como desaparecida e a família acionou a polícia. Jerry, o pai, saiu mais uma vez para procurar a jovem, dessa vez acompanhado por policiais, enquanto Suzanne e Tim aguardavam em casa caso ela voltasse. Já estava escuro nesse momento e seu pai, junto com uma lanterna, refez o caminho que ele acreditava que sua filha tinha feito. Às 7h30, ele estava na Exwick Lane, a rua em que sua filha caminhou com a cadela algumas horas antes, investigando os locais perto de uma escada que levava até um campo. Ao bater a luz da lanterna, ele viu os olhos de Gemma, que estava sentada. Ao se aproximar da cadela, ele viu o que mais temia. Sua filha estava deitada no chão com um profundo corte na garganta. A calça
calça que ela utilizava foi puxada até o joelho. Infelizmente, quando Jerry encontrou sua filha, ela não estava mais viva. Ela foi encontrada a apenas 10 minutos de distância da sua casa. Analisando a cena do crime, a polícia acreditou que se tratava de um crime de oportunidade. Muitas pessoas passeavam com seus cachorros naquela região, então eles acreditaram que alguma pessoa pelo menos pudesse ter visto alguma coisa importante para ajudar no caso. Foi aí então que apareceu a primeira testemunha. Uma mulher e sua filha estavam dirigindo pela Exwick Lane às 4h50 daquela tarde. Enquanto subiam a pista, notaram nos estábulos, localizado à esquerda, um carro azul estacionado. O motorista estava do lado de fora do carro, olhando o porta-malas. As duas também viram a jovem Kate com a Gemma passeando. A mãe e a filha voltaram para a estrada apenas 5 minutos depois e o carro ainda estava lá, mas Kate já não era mais vista. O homem visto foi descrito como um homem branco, vestido jeans, com idade entre 30 a 40 anos e estatura média, cabelos escuros na altura da gola de sua camisa e barbeado. A única certeza que nós temos nesse caso é que no momento em que a Kate passou com a cadela pelo homem do carro azul, ele ainda estava naquele local. Isso é certo, porque aquela mulher com a filha viram o homem depois de 5 minutos, mais ou menos, e o homem ainda estava no mesmo lugar. Então, ou ele viu alguma coisa, mas nunca se apresentou à polícia, ou ele tem algum envolvimento no caso. Outra testemunha diz que viu um homem correndo ao longo de um campo na direção de onde o corpo de Kate foi encontrado entre as 5h10 e 5h40 daquele dia. A polícia relatou que ele parecia estar fora de controle e descia muito rápido um morro antes de voltar para uma propriedade. Ele não estava usando nenhum equipamento de corrida normal e estava em uma área em 1h da noite em que você realmente não esperaria que uma pessoa estivesse correndo. Mais tarde, mais testemunhas se apresentaram e disseram que viram um homem de aparência estranha que pulou de alguns arbustos perto da pista algumas semanas antes de Kate ser assassinada. Ele foi descrito como um homem branco, com cerca de 30 a 40 anos, com cabelos despenteados, barba por fazer e utilizava um sobretudo marrom xadrez e botas pretas. Algo que foi revelado também foi a arma utilizada no crime, que foi uma faca de cozinha, uma faca normal. A polícia também concluiu que a menina foi atacada quando estava de costas, então ela nem percebeu direito o que aconteceu. Quando ela se deu conta, ela já tinha levado o golpe em sua garganta, então provavelmente ela nem viu quem a atacou. E o golpe foi profundo, foi instantâneo, foi uma morte rápida e foi descartado que ela foi abusada sexualmente. A gente sabe que quando o pai dela encontrou, as suas calças estavam abaixadas e isso é muito claro que ocorreu um abuso sexual. Só que nesse caso, alguma coisa aconteceu com o assassino, talvez alguma testemunha se aproximou, algum carro passou e ele desistiu e não cometeu o ato e provavelmente foi embora. Uma coisa que chamou muito a atenção dos detetives nesse caso é que o corpo da Kate foi encontrado num local que não fazia parte da sua rota. Na verdade, foi um pouco mais afastado daquela rua onde ela sempre caminhava com a Gemma. Então a polícia conclui que talvez um homem se aproximou dela quando ela estava caminhando e ela se sentiu insegura, ficou com medo de que ele pudesse fazer alguma coisa e ela se afastou da sua rota, ela correu para algum outro local e esse homem a perseguiu, foi atrás dela, né, e depois cometeu esse crime tão brutal. Então, a gente tem ali essa certeza que ela saiu um pouco da sua rota e provavelmente ela percebeu alguma coisa, que algo ruim iria acontecer. A polícia começou a investigar uma casa imediatamente em Exwick e realizou extensas buscas pela arma do crime na área em que Kate foi morta e nos campos e ruas ao redor. O inquérito resultante foi enorme, com a polícia inundada com muitas informações e muitos relataram avistamentos de pessoas muito suspeitas. Uma equipe policial com mais de 150 policiais vasculharam mais de 4.500 chamadas. Eles trabalharam incansavelmente, resultando na coleta de quase 4.000 declarações e 5.000 impressões digitais. Também foram concluídas 4.400 investigações de casa em casa. Gemma, a cadela que estava junto com Kate quando tudo aconteceu, também foi examinada com a possibilidade que tivesse alguma pista que pudesse ajudar no caso. Concentrando-se no método de matar, a polícia examinou a teoria de que o assassino pode ter recebido treinamento militar ou ter trabalhado em um matadouro.
Foram examinados servidores e ex-membros das Forças Armadas, assim como aqueles que tiveram treinamentos como açougueiros ou em matadouros. Vários veículos foram verificados, os criminosos sexuais conhecidos foram examinados, como seria de se esperar nesse caso, e também foram realizadas várias buscas minuciosas na região. A polícia cobriu todos os ângulos possíveis, mas todas as pistas aparentemente não deram em nada. Nos testes forenses foram encontradas mais de 100 fibras de uma roupa laranja incomum, tanto nas roupas de Kate quanto na escada em que seu corpo foi encontrado. Essas fibras foram tingidas com azóico laranja brilhante, um composto de tingimento que geralmente é utilizado em roupas de trabalho como macacões, aventais e também luvas. A polícia tem certeza que essas fibras vieram do assassino. Seu irmão mais velho, Tim, que estava prestes a completar 16 anos quando sua irmã morreu, falou pela primeira vez quando o 20º aniversário do crime se aproximava. Ele disse que foi muito difícil relembrar tudo o que aconteceu, ele até visitou o local do crime e foi muito doloroso. Ele completou com o seguinte: tenho lembranças do dia onde eu estava, o que aconteceu ao longo do dia e me disseram que eu nunca mais veria minha irmã. É muito difícil reviver esses sentimentos porque eles foram muito difíceis e mudaram completamente minha vida e a vida da minha família a partir daquele dia. As coisas ficaram um pouco menos piores com o passar dos anos, mas os aniversários trazem lembranças dolorosas. O Tim pediu que qualquer pessoa que tenha a menor pista que for desse caso, que se apresente à polícia, que fale com eles, porque a polícia tem algumas informações nesse caso, mas parece que falta ali só uma pecinha para esse caso ser concluído. Então ele pede, assim como os policiais também pedem, que qualquer pessoa vá até a polícia que acredita que viu alguma coisa, por mais que a pessoa acredite que não tem nenhuma ligação com o caso, pode ter sim uma ligação com o caso e pode ser fundamental. Até hoje, a polícia não encontrou o assassino. Há uma recompensa de 25 mil libras oferecidas em troca de informações que levem ao culpado. Nem sequer existe um nome ou um rosto de alguém. A família segue com a esperança de que, com a evolução das tecnologias forenses, o culpado pelo crime seja identificado. Até 2017, mais de 5 mil amostras de DNA foram coletadas, 2 mil veículos azuis foram rastreados e descartados das suspeitas, 5 mil entrevistas domiciliares foram conduzidas e 3 suspeitos foram presos, interrogados e posteriormente liberados. Até 1997, a caça ao assassino de Kate Bushel era a investigação mais complexa e extensa da polícia de Devon e Cornwall, custando cerca de $500 mil de libras. O inquérito continua aberto e é revisto periodicamente, e sempre que houver mais verbas policiais disponíveis, os policiais continuarão vasculhando e procurando por provas. A gente pode dizer que os dois suspeitos nesse caso é o homem que estava no carro azul e também aquele homem que foi visto correndo o morro perto de onde o corpo dela foi encontrado. A gente pode dizer que são essas as duas pessoas principais nesse caso, mas mesmo assim é muito difícil. A polícia, como eu disse, não tem um rosto, não tem nada, tem algumas características, mas é muito difícil eles chegarem até esse assassino, se for ele mesmo. Então, por isso que a polícia pede que qualquer pessoa dê uma pista, alguma coisa que acredite ali, talvez pense que não é importante, mas pode ser sim muito importante. Lynn Bryant, de 40 anos, foi assassinada enquanto passeava com seu cachorro ao longo de uma estrada rural em Rome Highlands, na península de Roseland, em 20 de outubro de 1998. O corpo dela foi encontrado às 2h40 por um turista na entrada de um campo. Ela foi esfaqueada várias vezes no pescoço, garganta e nas costas. O principal suspeito do caso foi descrito como 30 anos e 1,75 m de altura. Ela foi vista pela última vez a 1h45, perto da Capela Metodista Juan, conversando com um homem vestido com roupas leves, cerca de 1 hora antes de seu corpo ser encontrado. Esse caso aconteceu 1 ano depois do caso da Kate e muitas pessoas acreditam que os dois têm alguma ligação, que provavelmente o assassino é o mesmo nos dois. Esse caso também não foi resolvido, o caso da Lynn tem um DNA, então a polícia trabalha muito em cima disso ainda para ver se eles conseguem encontrar alguma coisa e talvez concluindo o caso da Lynn, chegando até o seu suspeito, talvez a polícia também consiga concluir o caso da Kate. Claro que a gente está chutando, a gente não tem certeza
certeza se realmente é o mesmo homem que fez isso, mas a gente sabe também que os dois casos foram muito parecidos. As duas estavam caminhando junto com cachorros, os cachorros não sofreram nenhum machucado nem nada. Mas a gente também vê algumas diferenças, as idades são completamente diferentes, uma tinha 13, a outra tinha 40, e o caso aconteceu com cerca de 140 quilômetros de distância um do outro. Então é um pouco longe, mas também não deixa de ter alguma ligação, foi olhando assim até perto comparado, foi no mesmo país, enfim, numa zona não muito longe da outra, mas é claro que são apenas chutes. A gente espera aí que com o avanço das técnicas de DNA, tecnologia avançada, enfim, que os dois casos sejam concluídos e que o assassino seja pego. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, o que vocês acham? Será que o homem do carro azul tem alguma ligação com esse caso? Ou será que aquele homem que foi visto correndo no morro tem alguma ligação? Um caso muito difícil, mas a polícia se esforçou muito para encontrar o assassino. Até hoje, um caso de 97, até hoje a polícia trabalha muito para ver se eles encontram alguma coisinha, talvez uma pecinha que tá faltando para, enfim, concluir esse caso tão difícil, um caso doloroso, envolvendo uma jovem de apenas 13 anos que estava ali passeando com um cachorro e foi assassinada brutalmente. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.